O Senhor tem falado conosco nesses dias e tem falado coisas profundas e ao mesmo tempo simples. Como eu tenho dito, o Evangelho, quanto mais simples ele é pregado, maior dificuldade nós temos de entender. Por quê? Pastor, se é simples, tinha que ser fácil de entender. Então, o problema é que não está na simplicidade intelectual. Intelectualmente é simples. A questão é a dificuldade de se praticar aquilo que é simples. Fazer um arroz e feijão bem feito, simples, ele já resolve tudo. É a base, né? Arroz e feijão. E quando nós falamos sobre coisas simples, em geral, a simplicidade leva-nos a tomarmos atitudes práticas na nossa vida. E eu quero que hoje você tome isso para você. Toma-lo, né? Para você. Pega para você. E não fica pensando assim, essa palavra é para o meu irmão, é para fulano que não está aqui. Não, essa palavra é para nós. Temos sempre buscado em Deus o princípio de todas as coisas. Então, uma coisa que Deus me chamou para ser um homem que prega essências, que sempre fala, sempre vai na veia, que sempre prega a essência. Porque como que é uma igreja de líderes, como que aqui é uma escola de paternidade, aqui é uma escola de paternidade. Então, você recebendo a essência, você vai desenvolver os detalhes. Porque, na verdade, quem desenvolve os detalhes no dia a dia somos nós. Então, aqui a minha função é distribuir a essência. E Deus tem falado muito claro qual é o plano, qual é o caráter da obra de Cristo. Jesus ele veio aqui para resgatar ou para levantar um novo tipo de pessoa. O primeiro Adão, ele errou, ele se desviou do propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Crescer, multiplicar o quê? A imagem e semelhança de Deus, amém? A imagem e semelhança de Deus. Esse era o objetivo. O que o homem fez? O homem desobedeceu e perdeu a característica principal, que é de imagem e semelhança de Deus. Porque, como Deus é Espírito, a nossa imagem não é uma imagem física. Como a nossa imagem é semelhança a Deus, a nossa imagem é a imagem do caráter de Deus. Então, quando nós perdemos a conexão com Deus, nós perdemos o caráter de Deus. E ficamos descaracterizados. E não pudermos mais nem viver junto no Éden. E tivemos que, porque o homem escolheu ser autônomo, amém? Então, o que aconteceu com o homem foi isso. Jesus veio e disse assim, olha, eu vim aqui para que vocês possam ter a revelação do Pai, para que vocês possam ter a revelação da imagem do Pai. Fala para o teu irmão assim, Jesus veio aqui para que você tivesse a revelação da imagem do Pai. Então, como que o Pai é? Então, como que a gente consegue ver o Pai? A gente olha para o... Vamos lá, vou tentar de novo. Como a gente consegue conhecer o Pai? Conhecendo o Filho. Conhecendo o Pai, nós conhecemos o Filho. Conhecendo o Filho, nós conhecemos o Pai. Eu e o Pai somos um, Jesus dizia. E Jesus é exatamente como que um ser humano tem que ser. Então, nesse final de semana, nós aprendemos, e foi reforçado algumas coisas que nós temos dito aqui, é que Jesus ele veio, fez tudo o que fez, obedeceu ao Pai, e um certo dia ele reuniu os discípulos e disse, olha, eu vou embora e vou voltar para o meu Pai, vou me juntar a Ele novamente. Antes eu preciso morrer, eu vou ressuscitar, ele avisou tudo direitinho. E depois eu vou para o Pai. Mas não se preocupem, que eu vos deixarei um... E que consolador é esse? Explica para o teu irmão, que consolador é esse? Diz assim para o seu irmão assim, esse consolador é Ele mesmo. Ou seja, quem? O Espírito Santo.
Ou seja, o Espírito do Santo, o Espírito Santo, o Espírito dele, Espírito de Cristo. Uma das pessoas da Trindade. Então, fala assim, o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, pelos poderes, não. Não é uma energia, não é uma força que você invoca. Amém, queridos? O Espírito Santo é uma? O Espírito Santo é uma? O Espírito Santo é uma? E essa habita, essa pessoa habita em mim, habita em você. Deus morando em nós agora se expressa. Amém? Então e aí o que acontece? A gente fala assim, Jesus, vem até aqui, até as nossas músicas são assim, venha, me move, faz. Não, irmãos, agora Jesus, ele está com o Pai. Só que agora a manifestação de Jesus não é sobre nós, como o Velho Testamento. A manifestação de Jesus agora é em nós e através de nós. Está complicado isso? Irmãos, isso aqui é uma tradição evangélica. Ficar falando, se referindo a Deus como alguém que está longe, alguém que está distante, alguém que não está perto, alguém que está desconectado do ser humano. Jesus agora habitando em nós, ele se expressa. Então não é para nós, não é mais para nós. Fala para o seu irmão assim, Jesus não é mais para você, ele é em você. E para quem ele é? Para aquele que não tem Jesus. Entendeu? Então, tem pessoas no mundo, tem muitas milhões de pessoas que não têm Jesus. Então Jesus, fala assim, Jesus é para elas. Qual a dificuldade das pessoas entenderem isso? Porque nós somos filhos de Adão, e os filhos de Adão são egoístas. Aliás, eu quero começar a falar das várias características de Adão, e comparando com Jesus, para nós sabermos quem nós somos, ou o que deve expressar de nós. Aquilo que não é de Jesus, a gente tem que expurgar da nossa vida. Amém? Vamos lá, Cristo em mim, a esperança da glória. Para quem? Por quê? Quem está lembrando aí? Por quê? Não é o quê? Faltou uma coisa, faltou o quem. É por quê e quem. Porque como e o quê, não importa. Quem é o importante. Quem e por quê. Quem? Jesus em nós. Como? Não interessa. Fala para o teu irmão assim, como? Não interessa. O que? Não interessa. Mas quem? Diz assim, quem eu sou? Pergunta ao seu irmão, quem eu sou? Responde para o seu irmão quem ele é. Você não sabe quem seu irmão é? Pelo menos você sabe quem você é, né? Explica para o teu irmão, se apresenta para o teu irmão assim, quem você é. Eu sou... O que você é, irmão? Você não sabe quem você é? Ungido, Cristo, ungido, missionário, enviado. Jesus, você é o Cristo aqui na terra. Isso evita de as pessoas ficarem procurando, fazendo romaria para alguma coisa que está externa. Não, fala para o teu irmão assim, próxima vez que alguém falar, ô meu Jesus me ajuda, perto de mim, você fala assim, pois não. Próxima vez que alguém falar, Jesus me ajuda, você fala assim, pois não, eis-me aqui. Porque eu sou a manifestação de Cristo. Jesus, o apóstolo Paulo diz assim, sede meus, como eu também sou. Tudo que Jesus fazia, o apóstolo Paulo fazia. O que eu quero começar a dizer essa noite? Isso aqui é uma série de palavras. Quero explicar para os irmãos que existem algumas coisas que existem no ser humano que precisam ser arrancadas do homem
Por quê? Porque elas não têm nada a ver com Jesus. Para nós sermos pai de multidões, nós precisamos aprender a ser filhos de Deus. Qual é o nosso padrão de filho? Jesus. Fala o teu assim, qual é o teu padrão de filho? Jesus. Jesus assim, aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrarei descanso para as vossas almas. Toda alma que anda cansada, toda alma que vive atormentada, usando a linguagem nordestina, missionário Joelso, toda alma que está aperreada, ela está precisando de alguma coisa. Ela está precisando do quê? Aprender com Jesus, que é o manso e humilde. Então, estamos aqui aprendendo com Jesus, amém? Eu quero falar, irmãos, de um problema seríssimo que o ser humano tem. Eu já vou começar com esse problema, que ele foi a primeira manifestação contra a natureza de Deus que se tem notícia no universo, que vocês vão falar assim, é a rebelião. É a rebelião, sim, mas ela é fruto de um sentimento chamado inveja. Eu pensei comigo assim, quando eu falar o título dessa pregação, muitos vão falar, eita. Só ainda bem que Deus foi fiel comigo, uns 3 falaram eita. Então o tema da pregação hoje é inveja. A inveja. Qual o problema desse problema? Qual o problema desse problema? O problema desse problema é que quem é invejoso dificilmente admite que é invejoso. Todo mundo admite que sente inveja, mas ninguém admite que é invejoso, que tem um problema de inveja. E, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Você vai descobrir através dessa palavra que se você não for curado, ou se você não usar um antídoto, e eu vou falar um antídoto no final, todos os projetos, todos os planos estarão, no mínimo, muito prejudicados. Eu não digo anulados totalmente, mas dependendo do caso, da profundidade da inveja da pessoa, simplesmente o projeto de Deus na vida de uma pessoa é absolutamente impedido. Pastor, mas você disse que foi a primeira manifestação de maldade no universo. Sim. Satanás, ele sentiu inveja de Deus. Satanás quis ser Deus. O que é inveja? Depois eu vou falar sobre orgulho outro dia. Mas esses 2 sentimentos, orgulho e inveja, que impede a obra de Deus, que impede você formar seus 12, que impede você ter um ministério poderoso, uma família poderosa, uma profissão poderosa. Dos 2 principais, o orgulho e a inveja. A diferença dos 2 é o seguinte, que o orgulho, ele olha os outros, a pessoa orgulhosa olha as pessoas de cima para baixo. O invejoso olha as pessoas de baixo para cima. São 2 manifestações adâmicas, corrompidas, malignas, que impedem que você avance, que você prospere, que você... tudo aquilo que nós recebemos esse final de semana, se você for uma pessoa invejosa, se você não for curado de inveja, dificilmente nós poderemos implementar tudo aquilo que nós recebemos, ou que nós temos recebido durante tantos anos de Deus. O orgulho faz com que nós vejamos as pessoas de cima para baixo. Eu vou falar outro domingo, provavelmente o próximo, não sei, né? Deus sabe. Mas eu quero falar hoje da inveja. O que é a inveja? É quando nós olhamos para aquilo que as pessoas, ou que a pessoa olhamos para o que nós gostaríamos de ser, de ter, de aparentar, de fazer. Então nós olhamos para as outras pessoas e desejamos. Deixa eu tentar explicar. Não é exatamente querer o que as pessoas têm,
Porque pode ser uma vontade, pode ser uma ambição. Por exemplo, não é uma malignidade, por exemplo, eu querer ser sábio como meu pastor, ou ser ungido como meu pastor. Isso não é inveja. Então, a ambição simplesmente não é um pecado. Você pode ambicionar coisas ruins também, mas o problema da inveja é que não é uma ambição. Você não só deseja, você não quer só ser o que a pessoa é, ter o que a pessoa é, aparentar o que a pessoa tem. Você quer ser ela. Isso faz com que você negue a singularidade pela qual Deus te criou. Diz assim para o seu irmão: quando você deseja ser outra pessoa, você está negando a sua própria pessoa, aquilo que Deus fez. A pessoa, o invejoso, ele não só deseja aquilo que a pessoa tem, mas ele não deseja ter alguma coisa igual, ele deseja aquilo que a pessoa tem. Então, viu, irmãs casadas? Quantas irmãs casadas nós temos aqui? Quantas irmãs casadas nós temos aqui? Então, deixa eu falar uma coisa. A pessoa invejosa, ela não deseja ter um marido igual ao teu. Ela deseja ter o teu marido. Eba! Aí não. Viu, querido? Quantos homens casados nós temos aqui? Então, o camarada invejoso, ele não deseja ter uma esposa igual à tua, ele deseja ter a tua esposa. Ele não deseja ter um emprego igual ao teu, ele deseja ter o teu emprego. O problema do invejoso é que aparentemente ele deseja aquilo que as pessoas, ele considera que as pessoas são mais bem-sucedidas do que ele. Por isso que eu disse que olha as pessoas de baixo para cima. Ele olha assim, a pessoa é melhor do que eu. A pessoa se sente inferiorizada, inferior, injustiçada, e ela vai mais adiante. Segura aí, irmãos. Ela chega a desejar que as pessoas não tenham aquilo que elas têm. Além de desejar aquilo que as pessoas têm para ela, que é uma espécie de egoísmo, ela deseja que as pessoas não tenham aquilo que elas têm. Por quê? Porque aquilo que as pessoas são e aquilo que as pessoas têm que você julga superior é um constante dedo a te apontar e para dizer que você falhou, que você errou, que você não é valioso. Está entendendo? Que você recebeu uma pregação, você ouviu uma palavra dizer assim, você é uma princesa, você é um príncipe, isso bate no invejoso, isso não faz nada com ele, porque invejoso, a pessoa invejosa, a pessoa que tem esse problema, ela pode ouvir elogio, mas ela sempre acha que os outros são melhores, que os outros estão acima, não de uma forma humilde. Na verdade, ela olha o sucesso das outras pessoas como uma constante acusação. Olha aqui, olha onde a pessoa chegou, mas você não chegou. Então, por isso que você é pouco, você é pequeno, você não presta, você não tem valor. E a pessoa começa a sentir dor. E muitas pessoas, por sentirem dor profunda da inveja, elas entram num caminho de drogas, de bebida,
Porque ela não se sente à vontade, ela não consegue conversar com as pessoas, ela foge de festas. Porque numa festa, nas relações sociais, ela se sente inferior. Ela diz assim: olha, se eu for lá, eu vou passar vergonha, eu não vou saber falar, eu não vou ter assunto, porque eu sou burro, porque eu sou pequeno. Então, eu prefiro me isolar, ou prefiro me drogar ou beber, para eu me sentir mais poderoso, mais descolado. Então a pessoa ela entra num processo de droga ou num processo de isolamento social por causa da inveja. O invejoso ele sempre acaba sozinho. No final das contas, o invejoso acaba sozinho porque ele vai... Como que ele começa a tentar destruir? Porque assim, irmãos, presta atenção. Ele começa a lutar e ele fala assim: agora eu não consigo ter, então todo mundo, ninguém vai poder ter. Como que nós devemos olhar para as pessoas que estão acima de nós? Que conseguiram as coisas, que conquistaram, que têm, que fizeram, que são. Devemos olhar para elas como Bom, eu vou tentar de novo, que esse grupo aqui. Devemos olhar para elas e sentirmos nela uma inspiração. Então essa pessoa, ela é assim: oh, que bênção, que lindo, que padrão, olha que padrão a ser alcançado. Mas não, a pessoa não tem, o invejoso não tem essa coisa de olhar e admirar e elogiar, não, e gostar e amar. Não, ele começa a adquirir um ressentimento contra aquelas pessoas. Só que tudo isso é muito sutil. E como que isso se manifesta? Como assim, velho? Ele começa agora a tentar minar o que o outro é, ele começa a tentar minar o que o outro tem. Quem está entendendo? Na ganância, o ganancioso ele quer ter tudo para ele e não sobrar nada para ninguém. O ganancioso ele quer tudo para si e não quer que nada fique com outras pessoas. O invejoso não é só isso, ele não só quer ter tudo para ele e não sobre nada para os outros, ele quer destruir a outra pessoa. Isso acontece na profissão, isso acontece em todos os âmbitos. Aliás, ele se sente muito diferente e a diferença dói nele, então ele resolve acabar com a diferença. Como? Trazendo as pessoas para o nível dele. Coisa séria, né? A inveja é um pecado, considerado um pecado essência. Vários pecados se desenrolam. Mas ele é um pecado dos pares. Deixa eu explicar. É um pecado que você comete contra pessoas que estão ombro a ombro com você. Por exemplo, eu não tenho problema de inveja com o campeão de natação, por exemplo. Eu nunca fui tentado em inveja em relação a pessoas que dançam bem. Mas eu, como músico, já fui tentado a invejar pessoas que tocavam melhor do que eu, que eram melhores músicos que eu. Então você nunca vai sentir inveja, querido, de uma pessoa que está em outro âmbito, em outro ramo, em outra atividade, você até admira. Se alguém chegar assim para mim e falar assim: pastor, eu fui numa igreja e lá tinha um coral maravilhoso, parecia que os anjos estavam falando naquele lugar, e aquilo falou muito comigo. Eu não sou a mesma pessoa depois que eu vi aquele coral, aquela banda. Eu vou falar: glória a Deus, aleluia, vou sentir bem a pessoa falar isso para mim. Mas se a pessoa chegar para mim e falar assim: pastor, eu fui lá numa outra igreja e a palavra daquele pastor pastor, querido, cada um com seus. Pastor, onde você está conseguindo tirar tudo isso? Da onde?
Ou você acha, irmãos, que pregação a gente fica sabendo de outras coisas? Toda vez que eu vou pregar, eu pego uma cadeira, eu venho aqui de semana, eu pego uma dessas cadeirinhas que você está sentado, coloco bem no meio e fico olhando para esse púlpito e digo: Senhor, eu sou tua ovelhinha, o que eu estou precisando? Ele diz assim: ei, invejoso. Ô irado. Ô avarento. Você entende, querido? Que eu sou ovelhinha junto com vocês e eu busco no nosso pastor as saídas para o meu velho homem. A morte do meu velho homem, e ela se processa através da palavra, querido. Uma mãe vai sentir inveja de outra mãe. Quer ver uma mãe ficar doida? Alguém fala assim: olha, eu resolvi isso com meu filho, eu não tenho mais problema nenhum, porque eu fiz assim. Ele fala: miserável. A espertona. E olha só que terrível, a pessoa ela não aprendeu nada, ela não fala assim: uau, que legal, ótimo, não, ela se sente inferiorizada, ela fala assim: eu sou uma porcaria, aí começa a falar, você vê que a pessoa mal prepotente, isso aqui acha que é a mãe do século. Você quer ver uma coisa? Você quer ver um problema de vaidade? É isso aqui, ó. De inveja é isso aqui, ó. Música. Você chega para música e você fala assim: meu, tem uma pessoa que toca mó bem, meu. Qual instrumento? A pessoa por exemplo, tecladista. Você fala assim: tem uma pessoa que toca mó bem aí. O que a pessoa toca? Você fala assim: guitarra. Ele fala: realmente. Aí você fala assim: teclado. Inveja. Vocês estão dando risada, né? Você sabe que vocês estão dando risada, queridos? A Bíblia, ela é cheia de histórias de inveja. Aliás, então, só assim ficando nesse ponto, irmãos, então, fala assim, pastor, pergunta assim: pastor, qual área que eu preciso tomar cuidado em relação à inveja? Presta atenção, querido, não é a área que você é fraco, é a área que você é bom. A gente acha, né, que o cara é fraco. Não é que você é fraco, é que você se sente. Quando você faz o quê? Quando você se compara. A inveja é a arte da comparação maligna. É uma comparação maligna. Você quer ver os casos que nós vemos na Bíblia de inveja? Os primeiros casos, os casos mais graves na Bíblia, aconteceram entre quem? Entre irmãos. Entre irmãos. Nós vemos o caso de Caim e Abel. Abel fez um sacrifício ao Senhor, Deus se agradou do sacrifício de Abel. Pergunta para o teu irmão assim: querido, o que Abel tinha que ter feito? Perdão, o que Caim tinha que ter feito? Explica para ele o que Caim tinha que ter feito. Ora, Abel ofereceu um sacrifício e o sacrifício agradou Deus. Então, o que Caim tinha que ter feito? Fala assim: irmão, o que você fez que Deus ficou tão contente assim? Ele não aceitou a minha oferta? Eu fiz o melhor, mas ele não aceitou. Por que ele aceitou a tua? O que você fez? Ele fala assim: eu fiz assim, o cordeirinho, tal. Pronto, ótimo, eu vou agradar meu Deus, como você. Mas não, o que ele fez? Ele foi lá e matou o irmão. Porque inveja... A inveja mata, e se não mata, fere. Se não mata, fere. Pessoas invejosas são pessoas extremamente sofredoras. São pessoas que vivem com cara de dor. A vida é muito pesada para a pessoa invejosa. Pessoa que não se policia e não resolve isso,
ela vai terminar depressiva, drogada, sozinha e o pior, no inferno, porque no céu não entra invejoso. Outro caso de inveja que a gente vê na Bíblia, José e os irmãos. José do Egito. O que as pessoas que invejavam José eram dele? Irmãos. Por que irmãos sentem tanta inveja um do outro? Porque são pares. Porque nasceram da mesma barriga, moraram na mesma casa, tiveram as mesmas oportunidades. E aí olha para o outro que conseguiu alguma coisa, que fez alguma coisa, que é alguma coisa, e aí que a pessoa faz? Fala assim, puxa vida, porque a pessoa tem? Vou tentar de novo. Por que a pessoa tem? Quer saber? Ela tem. Mas se depender de mim, ela vai deixar de ter. E eles pegaram José e jogaram ele no buraco. Presta atenção. O invejoso, ele se aproxima de você, ele tenta te jogar no buraco. Porque a tua presença, a tua existência, é uma dor para ele. É um dedo te acusando o tempo todo o quanto você foi fracassado. Na cabeça do invejoso, olha que maligno é isso. Ele olha para aquele que teve sucesso, mas teve a mesma oportunidade, então, como eu me sinto dolorido, eu estou sendo machucado, então eu quero que essa pessoa não tenha. Então ela vai dizer assim, ela vai começar a desvalorizar o que os outros são e o que os outros têm, ou dando desculpas que a pessoa teve uma vantagem, teve uma boiada a mais, e muitas vezes até teve mesmo, mas nunca se esqueça que existe um mistério em todo sucesso, acima dos méritos. Eu quero falar depois disso. Que existe uma coisa chamada vontade de Deus, vontade soberana de Deus. E as pessoas são o que elas são porque Deus decidiu que são. Elas têm o que têm porque Deus decidiu que ela tem. Logicamente que nós também conquistamos algumas coisas por mérito, mas em geral é aquilo que Deus decidiu. A inveja é um ato deliberado de rebelião contra o benefício que Deus fez a outra pessoa. Olha só, o caso de Saul e Davi, um caso clássico de inveja na Bíblia. Isso está em 1 Samuel 18, de 5 a 9. Eu vou ler aqui para vocês. Tem na tela, vocês acompanhem na tela. E saía Davi, onde quer que Saul enviava. Irmãos, esse texto que eu vou ler agora, que nós vamos ler agora, ele já passou tudo aquilo. Davi já guerreou com Golias, já derrubou Golias, e como prêmio ele agora passa a viver no palácio. O rei Saul dá sua própria filha a Davi para ele se casar. O Saul se torna sogro de Davi. Agora Davi se torna um guerreiro, se torna um menino, queridos. Era um menino, presta atenção, um garoto bonito, delicado, garotinho, mas que tinha sido ungido a rei. Ele era rei. Quem escolheu Davi como rei? Quem escolheu Davi como rei? Deus. Mas ele estava lá humildemente, honrando o sogro, lutando por Israel. E ele começa a lutar, e Deus começa a ser favorável a Davi, e Davi começa a ganhar guerras e matar muitos inimigos. Então esse é o pano de fundo para esse texto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo. Até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles
quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, olha isso, com adufes, com alegria, com instrumentos de música. Então, quando Davi chegava, a mulherada fazia uma festa, o povo fazia uma festa, os servos faziam uma festa. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam, olha a letra da música que elas cantavam. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Pastor, essa melodia eu acabei de fazer agora. Olha isso, olha a letra da música. Saul feriu milhares, porém Davi 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. Mal por quê? Um discípulo dele estava destruindo um monte de inimigo, e ele começou a ver maldade. Presta atenção, o invejoso, ele vê maldade naquilo que é bom. E disse, 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul olhava para Davi com inveja. Tem outras traduções que está assim, e daquele dia em diante, Saul olhava para Davi com desconfiança. Porque o invejoso, ele é desconfiado. Porque como ele inveja das outras pessoas e tenta destruir as outras pessoas, ele acha também que todo mundo faz isso com ele. Uau! Ele invejou um menino que tinha um coração de rei. E olha o que aconteceu. Presta atenção, irmão. Presta atenção agora o que vai acontecer. Versículo 10. Versículo 10. Samuel 18, 10. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão. Como de dia em dia, Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Explica para o teu irmão o que acontece com uma pessoa que sente inveja. Explica para ele, baseado nesse texto. Existe um debate teológico aí, essa questão de o espírito da parte de Deus, que na verdade é o seguinte, quem escreve esses relatos era um camarada, o mesmo que escreveu lá, que subiu lá, né, uma sessão espírita lá. Depois eu explico melhor, mas a questão aqui é que Deus, irmãos, ele é um Deus legal. Legal não no sentido de joia, assim, legal. De legalidade, de lei. Deus, ele permite, irmãos, que uma pessoa seja assolada quando ela se permite esse tipo de sentimento terrível. O que acontece aqui, irmãos? Que simplesmente Saul, Deus permitiu que um espírito maligno entrasse em Saul. Fala para o teu irmão assim: pessoas invejosas ficam endemoniadas. E uma pessoa endemoniada não pode ser pai de nações, uma pessoa endemoniada não pode ser multiplicadora, uma pessoa endemoniada não prospera debaixo da mão de Deus. A única coisa que o endemoniado consegue é ser endemoniado e fazer endemoniadice, demonice. Vocês estão entendendo o que está sendo falado aqui? Quem está achando essa palavra séria? Porque tudo que nós temos recebido nesses dias, irmãos, simplesmente é colocado em risco.
Você que começou num emprego novo esses dias, presta atenção. Você vai chegar num lugar, vai ter gente que vai estar de olho em você, vai estar com inveja de você. O que você tem que fazer? Orar por essas pessoas e pedir para que Deus proteja o teu coração, para você não ser atingido com palavras destrutivas, palavras não é tão bom assim que você fez, não é bem assim, isso daí não é legal, isso daí não é, não. Né? Você não está com essa bola toda. Eu estava com a Isabela ontem, aí a Isabela falou assim, tem uma menina lá na minha escola, ela falou que eu sou feia. Eu comecei a dar risada. Ele ficou assim olhando para mim, dando risada. Achei muito estranho, né? Criança dessa idade, 3 anos, já está sendo atacada. Esses dias, né, um dos filhos dos meus 12 aqui, chegou um menino e falou assim, começou a dar risada dele, porque olhou para a nota, falou, burro. Pessoas invejosas são formadas desde pequeno. Eu falei para ele assim, não acredite naquilo que as pessoas dizem, no que os seus colegas dizem, porque quem te ama sou eu, a vovó, o papai, a mamãe e os irmãos que te amam. Acredite no que eles falam, acredite quando eles falam coisas bonitas, você acredita. Quando fala coisas feias, você não acredita. Tentativa de destruição. Onde que criança tem padrão de feio, bonito? Nada a ver, é inveja. Toda moral, querido, tem que ser analisada através do amor. Eu não sei se vocês sabem que o final de Saul foi terrível. Saul se matou no final da vida dele. Fala para o irmão assim, Saul acabou se suicidando. Tá bom, queridos? Esse é o fim dos invejosos. Suicídio, depressão. Você sabe que, irmão, que a base da depressão, você sabe qual é a base da depressão? É o sentimento de impotência. Quando nós estamos cuidando de pessoas, quando nós estamos sendo pai, mãe, quando nós estamos trabalhando, de vez em quando acontece alguma coisa que foge do nosso controle, um problema, logo vem um demônio para nos acusar, para nos diminuir. Você sabia que os demônios morrem de inveja de nós? Que nós somos seres que comemos, que bebemos, que namoramos e que temos a nossa eternidade em vida com Deus. Temos essa possibilidade. E somos chamados filhos de Deus. E eles tentam de todas as formas. Eles se rebelaram e eles tentam de todas as formas, invejosamente, destruir a tua vida. Toda vez que você se permite ter esses sentimentos, e não olha para ele e fala assim, só que é inveja, Espírito Santo tira de mim, depois eu vou falar o antídoto, você está, na verdade, entrando no caminho dos demônios de Satanás, que foi lançado do céu por causa disso, porque desejou o trono de Deus para ele. Como eu estava dizendo, qual é o nosso padrão moral? Fala assim para o teu irmão, toda vez que você tiver qualquer sentimento, compare o teu sentimento com amor. Se não for amor, tira da tua vida. Você olhou para uma pessoa que conseguiu uma coisa, aí você fala assim, também não sei o que lá, a peixada do patrão, que não sei o que lá, bem que ele podia ser eu, não ele, eu que tinha que ter isso aí, não ele, por que ele está lá e eu não estou? Então, irmãos, nesse momento, você está amando essa pessoa? Responda, você está amando essa pessoa? Não. Fala para o teu irmão assim, se não é amor, não é Deus, porque Deus
Se não é amor, não é Deus. E se não é Deus, não é amor. E se não é amor, não é Deus. E se não é Deus, sai fora. Eu sempre costumo dizer, né? Quando eu chego em casais, o casal está em conflito, essa daqui, esse daqui, essa daqui. Eu pergunto assim, aonde está Deus nesse lugar? Na verdade, irmãos, eu não estou perguntando onde está Deus, eu estou perguntando onde está o amor, mas eu estou perguntando onde está Deus, porque as pessoas que dizem que são de Deus e vivem dessa forma, competindo, invejando o que o outro é, e atacando o outro, e tentando destruir, e se sentindo amargurado ou acusado pelo que o outro tem, então essa pessoa ela está com problema de falta de Deus. Desejar o fracasso dos outros é um ato deliberado de desamor, de falta de amor. A inveja afasta as pessoas que são amadas. Muitas vezes a pessoa te ama, irmãos, eu já me senti dessa forma. Eu amava, tem pessoas que eu amava e amo ainda, né? Mas a pessoa, teve uma pessoa que toda vez que eu ia, ele morava não aqui perto, toda vez que eu estava lá, naquele lugar, eu ia na casa dele, eu ia lá contar, é um outro pastor, então tem coisa que a gente quer falar para o pastor, mas eu não queria dar uma de bom, falar assim, você viu? Não, que eu queria contar assim, compartilhar, falar, Deus deu isso para mim. Meu irmão, um dos prazeres de você receber as coisas, é você poder testemunhar e contar. E a pessoa ficava assim ouvindo tal, e eu achava que estava curtindo. Mas teve uma época que eu comecei, eu ia, toda vez que eu ia naquela localidade, que eu ia visitar essa pessoa não me recebia. Começou a falar assim, agora ele está ocupado. Eu ligava assim, a esposa falava assim, ele, isso aqui lá. Sabe, você vê assim que a pessoa não te recebe mais com aquele prazer, aquela coisa. Jesus, ele falou assim, chorai com os que choram. Irmãos, chorar com os que choram é a coisa mais fácil do mundo. Agora, e rir com os que riem? Chorar com quem... Não, chorar com quem chora é mais fácil. Porque a pessoa está chorando, ela está lascada. Fala o teu irmão assim, a pessoa está lascada. Aí você fala assim, a pessoa está mal. Ou seja, eu não estou tão mal assim. Ela está lascada, então eu vou chorar com ela. Agora, quando a pessoa se dá bem... E aí você vai rir com ela também, e aí você vai celebrar com ela também, e aí você vai festejar com ela também, ou você vai invejar o que ela é, o que ela tem, o que Deus deu para ela? Fala assim, no amor, eu quero ver os outros crescerem, eu quero ver os outros florescerem. Irmão, você olha para uma pessoa se dando bem e você não sente prazer em ver ela crescendo, florescendo, então você está sendo tomado de um sentimento demoníaco. E nesse momento você tem que ir para um canto e falar, Senhor, eu não aceito esse sentimento, não é meu, é satânico, eu expulso agora da minha vida, isso não tem nada a ver com o meu Cristo. Jesus, ele não sente inveja, não senti inveja, e eu não tenho nada a ver com isso. Agora eu sou Cristo, agora eu sou a manifestação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não provoca inveja em ninguém, o Espírito Santo provoca amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, todo fruto. Quais as consequências da inveja? Pergunta assim para mim, pastor. Quais as consequências da inveja? Irmãos, agora eu vou falar alguns negócios profundos aqui, simples e profundo. É o pulo do gato, presta atenção. A inveja nos faz viver do lado errado. Primeiro tópico. Da vida. Presta atenção, olha só. Fala assim, a inveja faz a gente viver
do lado errado da vida. Carol, 1 minuto, ouve isso que eu vou falar. A nossa vida tem a parte que você conquista as coisas, amém? Quantos aqui têm recebido coisas do Senhor? Amém? São coisas dignas de gratidão. O invejoso, ele vive do lado carente da vida. Ele vive do lado que falta da vida. Deus tem dado isso, isso, isso e aquilo. Agora tem isso, isso e aquilo para conquistar. Mas o carente, ele não vive no lado bom da vida. Ele vive no lado errado da vida. Ele vive no lado da carência, no lado da miséria, no lado da falta. Pode ir para o banheiro, pode levar ele no banheiro. Só isso. Você sabe quando tem uma palavra que você sabe que vai ser uma bênção para a pessoa? E a pessoa vai saindo, eu fico desesperado, sério mesmo, desesperado. Porque é o seguinte, é aquela história do copo meio cheio ou meio vazio? Você entende, queridos? Que você tem um monte de coisa na tua vida que é uma bênção. Você tem uma casa própria e eu não tenho. Eu tenho eu sou bonito e você não é tão bonito. Por isso que eu sou rico junto com você. Porque junto com você eu tenho tudo. Porque junto nós somos inteiros. Varão perfeito. Varão perfeito é isso. Você me completa, eu te completo. Nós juntos nos completamos. Mas o invejoso, ele vive do lado errado da vida. Primeira coisa. No lado da falta, do lado da miséria, do lado da carência. Todo carente é invejoso. Essas pessoas que estão morrendo hoje na rua, essas pessoas que estão jogadas na rua, você sabe o que acontece? Você chega lá e fala assim para elas, vai fazer frio, você vai morrer congelado, vamos para uma briga. A pessoa fala, não. Porque é o seguinte, ela está vivendo do lado miserável da vida, e é um espírito maligno que está nela. E ela não vai ficar satisfeita enquanto ela não morrer naquela vida. A base do raciocínio do ladrão é essa. O ladrão, o que ele pensa? Assim, fulano tem isso, tem aquilo outro. E eu não. Então, eu vou tomar. Quem já ouviu falar de ladrões, presta atenção, que chega, faz um assalto, que rouba aquilo que o outro tem, e do nada, pega uma arma e mata. Sem a pessoa fazer nada, a pessoa está lá, tá bom, eu te dou, ela dá tudo, mas a pessoa mesmo assim vai lá e mata. Porque na verdade, irmãos, o que a pessoa tem é inveja não do que as pessoas só têm, ele tem inveja daquilo que a pessoa tem e daquilo que ela é. Então, ele sabe que ele saindo de lá, aquela pessoa, pelo que ela é, vai conquistar de novo, e ele vai continuar um miserável. Então, ele prefere acabar com a vida da outra pessoa. Por inveja. Onde já se viu? Um marido tem inveja da esposa. Eu já vi isso, irmãos. Sangue do meu sangue, carne da minha carne. E quando vê a esposa falando melhor, ganhando melhor, fazendo coisas melhor, e começa a ficar ressentido, e começa a pôr defeito, inveja. Ou maridos, ou esposas que têm inveja do marido, daquilo que ele faz, do que ele é, ao invés de se juntarem, se admirarem um ao outro, e falar assim, nós somos uma equipe de uma só carne, estamos juntos, agora nós vamos conquistar juntos, 1 mais 1 é melhor do que 2, nós somos um agora. Competição. Segunda coisa, segundo problema que a inveja causa, a inveja nos impede de apreciar aquilo que é digno de ser apreciado. Por exemplo, você é um artista plástico, você é um pintor de quadros. Aí você chega num lugar, em algum lugar, na casa de alguém, e aí você fala assim, uau, que quadro é esse? Aí a pessoa diz assim, eu que pintei.
Aí você vê o seguinte, que a pessoa tem a mesma formação que você, entrou na escola de arte no mesmo dia que você, e percebeu que ela fez um quadro muito melhor que o seu. O que vai acontecer? Você não vai conseguir curtir aquele quadro. O músico, ele vai ver um outro pessoal tocando, que começou a aprender na mesma época, e aí, ou depois, sei lá, ou antes, e aí na hora vê o outro, fala assim, começa a pôr um monte de defeito, desafinou, não sei o que lá. Uma coisa é você analisar e dizer assim, isso aqui, como técnico, por exemplo, eu sou técnico, eu sei, mas eu me alegro sempre, porque toda manifestação de gente que está fazendo as coisas é importante, é maravilhoso, é lindo, e a pessoa pode não ser boa agora, mas ela vai melhorar. Mas o invejoso, ele fala assim, eu tinha que estar lá. Eu era no lugar daquela pessoa, eu tinha que estar fazendo. Eu que tinha que ser o chefe dessa empresa. Eu que tinha que ser o encarregado, não aquele burro. Uma vez eu vi Jesus, está acabando o tempo. Uma vez um camarada chegou assim, olha só, ele chegou para o dono da empresa dele, uma empresa de tecnologia. Ele chegou para o dono e falou assim, para o dono, senhor, tem um monte de coisa aqui nessa empresa que o senhor não entende, né? Aí o dono falou assim, é por isso que eu contratei todo mundo aqui. Aí ele falou assim, eu acho que eu que tinha que estar no teu lugar. Ele falou, é simples, é só montar uma empresa igual a minha. Você tem liberdade, no Brasil você pode montar uma empresa, faz isso. E no outro dia, antigamente falava assim, o cartão não estava na chapeira. Vocês nem sabem o que é isso. Muitos aqui nem sabem do que eu estou falando. É que nem meu amigo pastor Marco Tomás, ele diz assim, está querendo me derrubar? E aí, irmãos, ao invés de apreciarmos o que os outros têm feito, nós pomos defeito. Fala para o seu irmão assim, toda vez que você sentir vontade de pôr defeito naquilo que as outras pessoas fizeram, você está endemoniado. Terceiro problema que a inveja causa, ela impede ou rouba o mistério da vida. O que é isso, pastor? A vida tem um mistério. É mistério. Por quê? Pergunta assim para o teu irmão assim, por quê que eu não sou o Bill Gates? Aí responde para o teu irmão assim, mistério. Mistério. Você não é o Bill Gates, irmão, porque você não é. E o Bill Gates não é você, por quê? Fala para o teu irmão assim, e o Bill Gates não sou eu. Fala para o teu irmão assim, sabe por quê? Mistério. É a multiforme graça, a multiforme sabedoria do Senhor. Porque ninguém nasce igual, ninguém nasce com as mesmas coisas, nós nascemos, isso é a criatividade de Deus. Qual o problema de não viver no mistério? Olha só, o problema é que o invejoso, ele fica tentando relacionar-se com as situações da vida, num relacionamento de causa e efeito. Então ele tem que estar assim, não fez isso por causa daquilo outro. Aliás, muitas pregações hoje são baseadas nisso daí, neurolinguística. Não, se você fizer isso, irmãos, você chega... eu já perguntei para milionários, se você pode fazer isso, faz que nem eu... Você acha que eu nunca perguntei para o milionário, por que você é milionário? Eu já perguntei para cara muito rico, eu falei assim, por que você é rico? Você sabe que todos falam assim, não, pastor, há uns anos se você me encontrar, você não me vê nessa situação não, eu lutei muito, eu trabalhei muito, tal, eu fico olhando assim, eu conheço um monte de gente que trabalhou para caramba, que se esforça para caramba e tal, e não tem, vive uma vida difícil, e vai ser assim até morrer.
Não vai mendigar o pão, porque o justo, mas vai ter aquela vida, porque é mistério. Irmão, vai explicar. Alguém aqui está bolando um tipo diferente de computador aqui? Tem alguém bolando um tipo diferente de computador, uma outra concepção? Então, irmão, por que você não teve essa ideia? Então, porque você não teve essa ideia, o outro teve. De onde ele veio? De onde veio essa ideia? Veio do quê? Veio do, sei lá. Deus. Aí fica assim, não, causa e efeito, mérito, meritocracia, tudo bem, devemos lutar, devemos fazer por onde, mas tem coisa, meu irmão, que é vontade de Deus. Então você vê lá, o camarada é seu chefe, presta atenção, deixa Deus falar com você. A pessoa está lá, é seu chefe, é seu patrão, é seu líder, é seu pastor, sua pastora, não sei o que ele é seu presidente. Você olha para ele e fala assim, eita... Não é que Deus colocou mesmo essa pessoa aqui, vai me abençoar? Que todo que Deus coloca na sua vida é para te abençoar. Mesmo que ela for chata. Fala assim, meus clientes, meu chefe, foram colocados por Deus, de forma misteriosa, mistério, para me abençoar. Você tem duas decisões a tomar. Ou você toma o caminho da inveja e começa a se rebelar contra as pessoas, começa a não aceitar a direção dela, começa a combater e resistir, ou você deixa Deus agir através daquela pessoa que foi levantada para te abençoar. Porque a rebelião é sentimento de superioridade olhada de baixo para cima. Vai entender isso. Fala para o teu irmão assim, você será cobrado por tudo que Deus te deu. Entendeu? Qual o problema da pessoa que não enxerga essa questão do mistério? Que ela fica, ao invés de ela falar, admirar e aceitar, ela fica gastando tempo e coração e energia tentando destruir o que o outro tem, ou tentando combater o que o outro tem, ou tentando resistir o que o outro tem e o que o outro é. Só que, pelo teu lado, Deus ele te deu um monte de coisa. E vai chegar um dia que Ele vai pedir conta de tudo que Ele te deu. Você sabe fazer gesso, missionário Joelson? Então Deus vai te cobrar disso que você sabe, porque foi Ele que te deu. Você tem uma capacidade que outros não têm, uma qualidade de serviço, um tipo de jeito que só você sabe fazer. E Deus vai cobrar de você, se você usou para a glória de Deus aquilo que você sabe. O invejoso, ele não pega esse benefício que ele tem e usa para a glória de Deus, não, ele fica invejando o outro e deixa aquilo que Deus fez para ele de lado. Quarto problema que a inveja causa, a inveja é um caminho de autodestruição. Quem já ouviu falar assim, uma pessoa fala assim, eu vou infernizar a sua vida. Pessoas endemoniadas falam isso, na hora da raiva mesmo, que ela está com uma raiva do outro, que o outro... Eu vou infernizar. Presta atenção, irmãos, o invejoso, ele decide infernizar a vida do outro. Me fala uma coisa, para uma pessoa infernizar a vida da outra, ela precisa estar na onde? Como que uma pessoa pode infernizar a outra no céu, cheio do Espírito Santo? Não, ela só vai infernizar se ela estiver no inferno, ou seja, a pessoa invejosa, ela se autodestrói, ela destrói a sua vida espiritual. Quinto lugar, a inveja nos leva a confundir o que é sucesso. E eu quero terminar com um texto que eu preguei muitas vezes esse texto, muitas vezes, mas eu nunca tinha notado esse detalhe. Você sabe que o livro de Salmos, o livro inteiro de Salmo, ele não foi só escrito por Davi. Teve muitos salmistas que escreveram o livro de Salmo.
E um deles chama-se Asaf. E no Salmo 73, olha o que ele diz, a partir do verso 2. No primeiro versículo ele diz assim: bom Deus para com os santos, os que puro limpo de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Por quê? Pois eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força, não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba o cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles são inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente da opressão, falam arrogantemente, enchem sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhe espremem, e dizem: como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que são ímpios, esses são ímpios, e todavia estão sempre em segurança. Olha que ódio que ele está, olha que ele está com inveja, e se lhe aumentam as riquezas, na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele está dizendo assim, que não está adiantando nada servir a Deus. Em vão tenho lavado as minhas mãos na inocência, quer dizer isso. Pois eu tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Agora ele começa a cair em si. Quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Como que ele ficou, irmão? Fala para o teu irmão assim: pessoa perturbada, aperreada, chateada, magoada, pode ser que foi acometida de inveja. Até quando? Até que entrei no santuário de Deus. Ah, irmão, eu vou ler de novo para ver se você reage. Até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim dessas pessoas. O que estava faltando para ele? Entrar no santuário, né? Ou seja, entrar na presença de Deus. A inveja, queridos. E aqui, irmãos, dá para falar de inveja só nesse texto aqui. Porque aqui, se você ler o Salmo 73, você vai começar a ver um monte de sintomas que a pessoa começa a ter fisicamente. Ele sente picada nos rins, ele perde o fôlego, é terrível, perde noite. Então ele começa um monte de sintoma físico. Pessoa que vive doente, sabe? Pessoa que vive doente. Toda vez que acontece uma coisa, por inveja, a pessoa fica doente. Então é isso daí. É dessa maneira que o pessoal... A inveja é mãe de muitos pecados, de muitos irmãos, mas eu vou falar só 4. A inveja é mãe do ódio. Porque o que é ódio? Ódio é quando a pessoa deseja que a outra pessoa não exista. A inveja é mãe do assassinato. A gente já falou sobre isso, né? Irmãos, existem muitas formas de assassinato, amém? Assassinato de reputação, quando você fica pondo defeito no que a pessoa fez, está assassinando aquilo que ela é, o que ela faz. 3, transgressões. A pessoa invejosa, ela transgride. O que é transgredir? Ela está fazendo o quê? Ela não segue as regras. Ela transgride, ela avança o sinal, ela se lança mão de recursos não republicanos, de recursos não honestos para conseguir aquilo que ela quer. E ela vai fazer de tudo, aquela história de os fins justificam os meios, sabe? Então é isso daí. O invejoso, ele não se preocupa em transgredir, só para conseguir aquilo que ele quer. Então, ele passa por cima de regras, ele peca, ele descumpre a lei. É isso daí. Esse monte de gente que está vendo sendo presa no Brasil aí por corrupção, são pessoas que invejaram outras pessoas que tinham, falaram assim, o quê? Só ele pode, eu também vou ter. E como que vai fazer? Vai fazer coisa desonesta. Roubo mesmo eu já falei. Outro pecado, o último que eu vou falar aqui, é o alegria sutil.
na desgraça alheia. Na desgraça alheia. Fala assim, pastor, aonde você tirou tudo isso? Teve um filósofo romano, Sêneca, que diz assim: sou humano e nada do que é humano me é estranho. Onde eu me inspirei? Lógico, eu pesquisei um monte de coisa, eu vi, assisti um monte de coisa, mas a grande inspiração para essa pregação foi a minha própria mente, meu próprio coração. Pastor, então quer dizer que o senhor é um invejoso? Irmãos, todos nós precisamos dessa palavra. Se você ouviu essa palavra aqui hoje, diz assim, graças a Deus eu não preciso disso aí. Então você tá com um problema mais sério do que todo mundo. Que eu estou para ver. Tem uma pessoa que eu conheço que eu nunca vi nenhum ato de inveja nele, mas pode ser que tenha, que é o Aron, meu filho. Nunca vi. Porque ele nasceu com uma... Ele é autista, então algumas coisas o autista não tem. Inveja é uma coisa que o autista não tem. Depende esse tipo de autismo, né? Esse tipo, né? Tem vários tipos de autismo, vários níveis de autismo, né? Pastor, então estou muito contente que eu não sou autista, porque eu sou muito invejoso. Mas é muito raro. Todos nós sentimos inveja. O problema é quando essa inveja, irmãos, começa a ficar patológica ou doentia, como eu li aqui. Finalmente, fala assim, pastor, qual é o antídoto? Eu queria chamar a banda que viesse aqui em cima. Qual é o antídoto para a inveja? Vocês estão lembrados que eu falei que o invejoso, ele vive na miséria, ele vive a mente e o coração sempre está no lado da falta, não no lado daquilo que ele recebeu. Então, irmãos, qual é o antídoto para a inveja? Gratidão. Gratidão. Você quer anular a inveja da tua vida? Começa a fazer uma relação, como aqui a Nina falou aqui na ministração. Faça uma relação de tudo aquilo que Deus te deu, do que Deus tem te dado, tem feito na tua vida, e começa a agradecer por tudo. Eu quero chamar aqui à frente todos aqueles que são invejosos.